para o... Você sabe, pro inferno. Eu não vou pro inferno, eu não sou negro, tá? E se, um dia, todos simplesmente decidissem fingir que Eric Cartman não existe? Em um universo como o de South Park, onde absurdos se acumulam em cada esquina, essa ideia se transforma em uma das premissas mais comicamente perturbadoras da série. No episódio 6 da 9ª temporada, chamado A Morte de Eric Cartman, os garotos chegam ao limite após um ato especialmente imperdoável. Cartman devora toda a pele do frango frito do KFC, deixando apenas a carne para os outros. O crime é tão grave que Stan, Kyle e Kenny optam por ignorá-lo completamente. Um castigo silencioso que acidentalmente desperta uma espiral de delírio na mente egocêntrica do Cartman. Convencido de que morreu e virou um fantasma preso na Terra, ele busca redenção para sua alma com a ajuda de Butters, o único garoto que ainda fala com ele. É aí que o episódio mergulha em uma narrativa surreal, repleta de referências, sátiras e situações bizarramente cômicas. Então se prepara para uma análise completa dessa jornada existencial e cômica do Cartman, com direito a curiosidades, comparações com os outros momentos icônicos da série e reflexões sobre o impacto de um simples tratamento de silêncio na cabeça do garoto mais manipulador de South Park. Tudo começa com uma cena simples, mas brilhantemente construída. Os garotos estão na casa do Stan, esperando ansiosamente por um balde do KFC. A tensão é palpável, como se estivessem esperando algo sagrado. E, de certa forma, estão. A chegada do frango representa aquele tipo de prazer coletivo que une qualquer grupo de amigos. Até que o Cartman, em um ato de pura traição, aproveita a deixa dos outros meninos ajudando a mãe do Stan e devora toda a pele sozinho. E em um mundo onde a pele é, indiscutivelmente, a melhor parte do frango, esse é um crime imperdoável. A cena se torna ainda mais hilária pelo modo como ela transforma algo banal em uma ofensa gravíssima. E é a partir daí que Stan, Kyle e Kenny decidem dar um basta. No dia seguinte, no ponto de ônibus, em vez de confrontá-lo, o que provavelmente terminaria em mais caos, eles optam por algo muito mais radical. Simplesmente ignorá-lo. Não falar, não olhar, não reconhecer sua existência. Uma forma de retaliação silenciosa, mas brutal, e que, no Cartman, tem um efeito devastador. Quem sou eu, Eric? Kenny quer 50 centavos. Cara, olha pra mim, Kai, eu tô aqui. Confuso com desprezo absoluto, ele começa a interpretar o silêncio como prova de que morreu. É aí que o episódio muda de tom. Abraçando o absurdo com genialidade, Cartman acredita, com convicção absoluta, que é um fantasma perdido na Terra. A seriedade com que ele encara essa ideia, somada ao nonsense da situação, eleva o humor do episódio a um novo patamar. O absurdo é tratado com tanto realismo que tudo se torna ainda mais engraçado. Na cena seguinte, Cartman corre para casa desesperado e vê dois encanadores carregando uma caixa para fora. Coincidentemente, é o vaso sanitário que ele destruiu após ter comido tanta pele de frango. Mas na mente dele, aquilo é claramente o seu corpo sendo levado. Ao mesmo tempo, ele escuta sua mãe chorando alto. Ou pelo menos é o que ele pensa. Na verdade, Liane Cartman está ocupada tendo relações com um dos encanadores. Mas o choro falso e as batidas de cama se passam por luto na cabeça do Cartman. Isso é a gota d'água. Ele se ajoelha na frente de casa, grita pro céu e lamenta sua morte em uma cena emblemática. Não é justo! Por quê? Por quê? A seguir, Cartman vai até o pátio da escola. Ele ainda acredita que pode haver alguém que o enxergue. Mas o plano de silêncio proposto por Stan, Kyle e Kenny já se espalhou. Todas as crianças o ignoram. Jimmy, Craig, Token, Clyde, ninguém responde. Ele até tenta tocar nos colegas, fazer barulhos e soprar o cabelo do Jimmy, mas nada funciona. A indiferença coletiva parece um castigo eterno. Depois, andando pelas ruas de South Park, adultos também o ignoram. Um casal até comenta: O que é que deu nesse garoto? Sei lá, melhor ignorar. Isso, para o Cartman, é a confirmação definitiva. Ele morreu, e ninguém se importa. Mas é ao encontrar o Butters que a loucura realmente escala. Alheio ao plano dos meninos de ignorar Cartman, Butters fala com ele normalmente. Ao descobrir que Eric é um fantasma, Butters sai correndo para dentro de casa,
Até diz aos seus pais que consegue ver gente morta, em uma clara paródia ao filme O Sexto Sentido. Eu vejo gente morta. Butters, o que você está fazendo aí? Sou como o garoto do filme. Eu consigo ver gente morta. Gente morta? Como Butters é a única criança que fala com ele, Cartman vai até a sua casa durante a noite, surgindo dramaticamente ao lado da cama. A cena, além de visualmente hilária, marca o início do controle psicológico que o Cartman exerce sobre o ingênuo Butters. Ele afirma que está preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, e que precisa de ajuda para resolver seus assuntos inacabados. Butters, apavorado e confuso, aceita a missão, sem saber que está sendo arrastado para uma espiral de tarefas insanas. Cartman decide que precisa fazer as pazes com todos aqueles que ele prejudicou em vida, e obriga Butters a ajudá-lo nessa suposta missão espiritual. É como se ele fosse uma alma penada em busca de redenção, e Butters, seu anjo da guarda relutante. O contraste entre o desespero dramático do Cartman e a ingenuidade do Butters dá vida a uma sequência de cenas que misturam comédia, crítica e uma inesperada dose de afeto. A primeira etapa da missão é pedir desculpas. Cartman dita frases emocionadas, e Butters as repete para pessoas como a mãe do próprio Cartman e até para o Kyle, que quando comenta isso com Stan e Kenny, eles dizem que Cartman e Butters fizeram a mesma coisa com eles. Quando essa tentativa não funciona, Butters sugere que talvez não bastem palavras. Cartman precisa fazer boas ações. E aí começa uma das montagens mais hilárias do episódio. Ao som da música Fazer a Coisa Certa, Cartman e Butters fazem cestas com frutas e outras comidas, reparam cercas, gravam músicas, visitam uma sinagoga e distribuem as cestas para vários personagens a quem o Cartman fez algum mal ao longo da série. Eu vou fazer a coisa certa. Vou dar tempo para arrumar tudo. Sim, a coisa certa. A sequência é cômica, não só pelo exagero das ações, mas pelo quanto elas contrastam com o histórico do Cartman, que já cometeu crimes, torturas e atos de puro sadismo ao longo da série. Ver o garoto tentando consertar tudo com uma cesta de frutas e um laço é tão absurdo quanto genial. Mas mesmo depois de pedir desculpas e distribuir cestas como um verdadeiro fantasma do bem, Cartman não consegue subir aos céus. Irritado, ele entra em colapso e decide que a culpa é do Butters. E o resultado é uma das cenas mais caóticas do episódio. Cartman destrói o quarto inteiro do pobre Butters com um taco de beisebol. Eu quero minha paz eterna. Você acha engraçado, Deus? Você acha engraçado? A raiva cega do Cartman, somada à sua crença delirante de que está preso na Terra por alguma injustiça divina, o transforma em um verdadeiro poltergeist destrutivo. E para o Butters, o impacto disso é real. Quando os pais entram e veem um caos, não há mais desculpa. Ele precisa de ajuda médica urgente. É aí que o episódio dá um passo ousado rumo à sátira mais grotesca e brilhante. Butters é levado a uma clínica psiquiátrica, onde os médicos o submetem a exames absurdos, incluindo a infame cena da sonda anal robótica. Agora vai sentir uma picada. A cena é tão exagerada que o desconforto vira humor. O contraste entre o sofrimento legítimo do Butters e a origem absurda desse sofrimento, a paranoia do Cartman, é o que torna essa parte do episódio tão memorável. Após ver que nenhuma das boas ações funcionou e a sua alma continua presa na Terra, Cartman chega à única conclusão possível dentro da sua lógica egocêntrica. Ele está aqui por uma missão divina maior. Mas para entender melhor o que precisa ser feito, ele decide que precisa de orientação espiritual profissional. E para isso, ele precisa do Butters. Cartman então invade a clínica psiquiátrica onde o amigo está internado e o liberta como se fosse um agente do além, resgatando seu médium aprisionado. Juntos, eles vão até uma vidente paranormal, que, segundo Cartman, pode se comunicar com espíritos. A mulher começa o atendimento com total tranquilidade, dizendo que sente presenças espirituais com frequência. Mas tudo muda quando Butters, com a maior inocência do mundo, aponta diretamente para o Cartman e diz que ele é um fantasma. A vidente surta na hora, grita e sai correndo do lugar em completo pânico. Pela primeira vez, alguém além do Butters parece reconhecer a presença do Cartman, o que apenas reforça a convicção delirante do garoto de que tudo aquilo é real. Ele está bem aqui do meu lado. Logo em seguida, Cartman e Butters veem na televisão a notícia de um sequestro com reféns em um centro da Cruz Vermelha. Para o Cartman, aquilo é o sinal definitivo. Sua missão é impedir o crime e libertar os inocentes.
um ato final de redenção. Eles vão até lá, e Cartman entra no prédio como se fosse um verdadeiro poltergeist, fazendo barulhos fantasmagóricos, levantando objetos, mexendo os móveis e criando um caos que deixa os sequestradores completamente desnorteados. É como se ele tivesse poderes sobrenaturais de interferência, quando, na verdade, ele só tá fazendo o que sempre fez: idiotice. Com os criminosos distraídos, Butters consegue agir e solta os reféns, permitindo que a polícia invada o local e ponha um fim ao sequestro. Os dois meninos são tratados como heróis pela mídia e pela cidade, e Cartman agora acredita de vez que cumpriu a sua missão sagrada e está em paz. No ápice do orgulho, ele se despede do Butters, acreditando que finalmente pode seguir para a luz. Mas o seu momento de glória é brutalmente interrompido quando Stan, Kyle, Ken e os outros meninos aparecem e, pela primeira vez em dias, falam diretamente com ele. Eles não apenas o veem, como parabenizam. Dizem que ficaram impressionados com seu gesto heróico e que ele parece realmente ter mudado. É então que a ficha do Cartman cai. Ele nunca esteve morto. Tudo foi um mal-entendido causado por uma simples decisão coletiva de ignorá-lo. O choque é imediato, e o semblante de iluminação espiritual dá lugar a um acesso de fúria. Sentindo-se enganado, Cartman explode com o Butters, acusando o amigo de ser o responsável por toda a confusão. É uma volta instantânea ao velho Cartman, manipulador, agressivo e egocêntrico. Seu Butters, filho da puta! Hã? Disse que eu era um fantasma! Eu pensei que você fosse! Como você é burro! Você vai me pagar por isso, Butters! Você vai me pagar! E, no fim de tudo, Butters, que já passou por um turbilhão emocional, é reencontrado pelos pais e pelo médico da clínica, e acaba sendo levado novamente à instituição psiquiátrica. A morte de Eric Cartman é mais do que uma simples comédia sobre mal-entendidos. O episódio funciona como uma sátira afiada sobre ego, negação e a forma como lidamos com comportamentos tóxicos. A reação do Cartman ao ser ignorado revela o quanto a sua identidade depende da atenção, mesmo que seja negativa. Para ele, ser odiado ainda é melhor do que ser esquecido. Butters, por outro lado, representa a ingenuidade e a necessidade de aceitação. Sua submissão diante da loucura do Cartman escancara sua carência emocional, sendo usado como marionete enquanto acredita estar ajudando. Nos bastidores, o episódio carrega histórias tão curiosas quanto o enredo. Trey Parker disse que teve a ideia inicial enquanto fazia trilha na Tasmânia, e a desenvolveu de forma espontânea, algo muito raro no processo da série. E a inspiração para a cena do frango surgiu dias antes da finalização do roteiro, quando alguém comentou durante um almoço no estúdio o quão irritante seria se alguém comesse toda a pele do frango do KFC. Isso bastou para virar o estopim da trama. E, claro, também temos a hilária menção ao episódio Scott Tenorman deve morrer, quando Cartman tenta se redimir do momento em que alimentou o garoto com os próprios pais em forma de chili. No fim de tudo, o episódio prova que, às vezes, a melhor punição não é gritar com alguém, mas simplesmente ignorá-lo. Para o Cartman, ser tratado como inexistente foi pior do que qualquer revanche. Isso diz muito sobre a sua personalidade e sobre como a série constrói seus arcos de forma genial. A transformação de um gesto simples em um colapso existencial é algo que poucos episódios conseguem fazer com tanto equilíbrio entre o grotesco e o cômico. E se você curtiu essa análise, aproveite e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual é o seu episódio favorito do Cartman e, claro, confere os vídeos recomendados que estão aparecendo aí na tela. Tem muita coisa boa aqui no canal para você assistir.